Então vamos lá, galera. Primeira questão. Olá, galerinha. Estamos aqui então para dar continuidade à nossa aula. Então, como eu tinha dito a vocês, esse vídeo é só para que a gente possa estar resolvendo os exercícios que estavam lá no nosso slide, certo? Então, a primeira pergunta da atividade que está lá no slide é a seguinte: Ana, Carlos e Renato jogavam o jogo da adivinhação. Para cada resposta certa, ele ganhava uma ficha que equivale a um ponto. Ana entrou no jogo com 13 fichas, Carlos com 3 a mais que Ana e Renato com 4 fichas a mais do que Carlos. No jogo, Ana ganhou o mesmo tanto de fichas que Renato tinha ao entrar no jogo. Pergunta-se, letra A: quantas fichas tinha Carlos quando entrou no jogo? Quantas fichas tinha Renato quando entrou no jogo? Quantas fichas Renato perdeu? Quantas fichas Ana terminou o jogo? Com quantas fichas Carlos terminou o jogo? Beleza, então percebam como é fácil e simples a resolução desse pequeno probleminha. Primeiramente, nós temos aí 3 personagens, que é Ana, Carlos e Renato. Diz que Ana iniciou o jogo com 13 fichas. Carlos iniciou o jogo com 13 fichas a mais que Ana. Então, se Ana tinha 13 e Carlos tinha 3 a mais, na verdade, Carlos tinha 16 fichas. E diz que Renato iniciou com 4 fichas a mais que Carlos. Se eu já sei que Carlos iniciou com 16 e Renato iniciou com 4 a mais, então é 16 mais 4 que dá um total de 20. Então, para iniciar o jogo, a gente pode concluir que Ana começou com 13, Carlos com 16, Renato começou com 20. Vamos para as perguntas. Primeiramente, quantas fichas Carlos tinha quando entrou no jogo? Já sei, 16. Letra B. Quantas fichas tinha Renato quando ele entrou no jogo? Renato eu já sei também, ó, começou com 20. Letra C. Quantas fichas Renato perdeu? Aí você fica se perguntando, mas será que ele perdeu? Perdeu, porque para Ana ter ganhado, alguém tem que ter perdido. Então pensem comigo. Diz que Ana ganhou o mesmo tanto de fichas que Renato tinha quando entrou no jogo. Então, Ana iniciou o jogo com 13, mas ela ganhou a quantidade de fichas que Renato tinha ao entrar no jogo. Está bem aqui no final do enunciado. No jogo, Ana ganhou o mesmo tanto de fichas que Renato tinha ao entrar no jogo. Então, é 13 com 20. 13 com 20 vai dar um total de 33 fichas. Agora pensem comigo. Ana, para ela ter ganhado 20 dessas fichas, é necessário que seus colegas tenham perdido as fichas que tinham. Então, olha aqui a resposta da letra C. Quantas fichas Renato perdeu? Se Ana ganhou 20 fichas e cada ficha equivale a um ponto, dá a entender que ela ganhou 10 fichas de cada um. Então, esse nosso colega perdeu 10 fichas, certo? Letra D. Com quantas fichas Ana terminou o jogo? Ana terminou o jogo, se ela iniciou com 13 e ganhou 20 fichas, ela terminou o jogo com 33 fichas. Da mesma forma, com quantas fichas Carlos terminou o jogo? Carlos começou com 16. Carlos começou com 16. Só que destas 16, como eu já tinha dito, cada um deles perdeu 10 fichas para nossa amiga Ana, certo?
Então, 16 tira 10, ele terminou o jogo apenas com 6 fichas, ok? Então tá aí a resposta do nosso primeiro problema. Letra A, 16, letra B, 20, letra C, 10, letra D, 33 e letra E, 6 fichas que Carlos terminou o jogo. Ok, turma? Vamos dar prosseguimento e responder mais alguns exemplos, mais alguns problemas. Olha aí mais um probleminha para a gente se divertir. Segunda questão, vamos ver como é que ficou a resolução dela. E aí pessoal, então estamos aqui para responder o segundo exemplo do slide que nós estávamos trabalhando. E na segunda questão ele fala a respeito de um pequeno problema. A distância da cidade de Recife até Exu, sertão pernambucano, onde nasceu o nosso saudoso Luiz Gonzaga, é de 630 quilômetros. Então, eu já posso estar fazendo as anotações. Eu coloquei disposto dessa forma, porque é mais ou menos assim que está o posicionamento dessas três cidades no nosso mapa, ok? Então, a distância de Recife até Exu, ou seja, a distância daqui para cá, essa distância é uma distância, segundo o enunciado, de 630 km, 630 quilômetros, ok? Diz também que a distância entre Petrolina a Exu, ou seja, de Petrolina a Exu, a distância já é de 258 km. Então, temos aí, certo, que a distância entre Recife e Exu é de 630 quilômetros e a distância de Exu a Petrolina de 258 quilômetros. A pergunta é, qual a distância de Petrolina, certo? Qual a distância de Petrolina a Recife passando por Exu? Então, é um problema muito fácil de resolver. Então, é só eu imaginar a seguinte situação. Para eu sair de Petrolina, chegar até Recife, passando por Exu, eu vou andar 258 quilômetros até chegar em Exu e eu vou andar 630 quilômetros até chegar em Recife. Então, o meu probleminha é resolvido através de uma pequena soma que é muito simples, onde temos aqui as nossas parcelas, 8 e 0 fica 8, 5 e 3 fica 8, 2 e 6 fica 8. Logo, temos aí, ó, que coisa mais linda, 888 quilômetros é a distância que vai ser percorrida se eu sair dessa cidade até Recife, passando por Exu. Ou seja, de Petrolina a Recife, passando por Exu, 888 quilômetros. Vice? Então vamos lá para a nossa próxima questão. A questão diz o seguinte: Davi tinha, olha o que Davi tinha. Davi tinha R$ 437 na sua conta poupança. Depositou, ou seja, quando se trata de uma transação financeira, se eu saco, eu subtraio o que eu tinha. Se eu deposito, eu vou adicionar com o que eu tenho lá. Então, se ele depositou na conta, é mais. Mais quanto, professor? Segundo o anunciado, ele depositou mais R$ 295, ok? Quanto ele tem agora nessa poupança? Simples. Outra continha aqui, ó, de adição. Coloco a minha primeira parcela, 437. Coloco a segunda, 295. Vou somar. 7, 5, 12. Vem 1. Aqui eu tenho 9, 3, que fica 12. 12, 1, 13. Boto 3, vai 1, certo? E por favor,
Ó, 4 mais 1, 5, 5 e 2, 7. Professor, pelo amor de Deus, é muito fácil. Realmente é trivial demais. Então tá aí. Logo, agora ele tem na poupança R$ 732. E Davizão, velho, que tá estribado, menino. Olha aí, já é uma questão um pouco mais elaborada, mas se a gente prestar atenção, vamos ver o quanto ela é simples, certo? Vem comigo e vamos ver como é que ficou. Bem, pessoal, então para finalizarmos esse nosso primeiro momento de aula remota, vamos lá para o exercício 14 do nosso slide, ok? O enunciado do exercício diz o seguinte: na papelaria de Rita foram vendidos 70 lápis num dia. No segundo dia, ela vendeu 125, a mais que no primeiro. E no terceiro, vendeu 81, a mais que no segundo. Quantos lápis ela vendeu a mais no terceiro dia em relação ao primeiro? E quantos lápis ela vendeu ao todo? Essas são as perguntas. Então vamos lá, papai. Simples, fácil, trivial. Primeiramente, na papelaria de Rita teve 3 momentos. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Diz o anunciado que no primeiro dia ela vendeu 70 lápis. Diz também o anunciado que no segundo dia ela vendeu 125 lápis a mais do que no primeiro dia. Então ela vendeu os 70 do primeiro mais 125 a mais, que vai dar o total de 195 lápis vendidos no segundo dia. E no terceiro dia, segundo o anunciado, ela vendeu 81 lápis a mais do que no segundo dia. Então, se no segundo dia ela vendeu 195 e desses ela vendeu 81 a mais, então, trocando por miúdos, ela vendeu a bagatela aí de 276 lápis, ok? Então, ela vendeu no primeiro dia 70 lápis, no segundo dia 125 a mais, que deu 195 lápis, no terceiro dia ela vendeu 81 a mais em relação ao segundo dia, então, total de 276 lápis. Certo que com isso, a pergunta é, letra A. Quantos lápis ela vendeu a mais no terceiro dia em relação ao primeiro dia? Se no terceiro dia ela vendeu 276 lápis, para eu saber quantos a mais em relação ao primeiro dia, eu pego simplesmente o valor vendido no terceiro e subtraio da quantidade que ela vendeu no primeiro dia. Para quê? Para eu saber quantos a mais ela vendeu. 276 menos 70 vai dar 206. Então, foram vendidos 206 lápis a mais em relação do terceiro com o primeiro dia. Letra B. Quantos lápis ela vendeu ao todo? Aí, no caso, já entra o nosso probleminha de adição. Olha como é fácil. No primeiro dia, ela vendeu 70. Então, vamos começar pelo terceiro dia. No terceiro dia, ela vendeu 276. Segundo dia, ela vendeu 195. No primeiro dia, ela vendeu 70. Ó, aqui eu tenho as minhas parcelas. 6 mais 5, 11. Boto 1, vai 1. Aqui eu tenho 1 que veio. 1 e 9, 10. 17. 17 com 7 vai dar, ó. Vem o 4, ó, e o 2. Então, agora 2 e 2, 4 e 1, 5. Resultando, então, que, ao todo, ela vendeu, nesses 3 dias, 541 lápis. E é isso, galera. Ficamos por aqui. Bons estudos a todos. Um abraço bem apertado e até a próxima.